Em um reino distante, chamado Mikar, a vida era uma luta constante pela sobrevivência. Imagine viver em um lugar onde o governo exige até 80% de tudo o que você ganha. Para os mais sortudos, o imposto era de 15%. Para os que não tinham nenhum teto sobre a cabeça, a taxa caía para 5%. Mas o que isso realmente significava quando não se tinha nada? A miséria se espalhava por todos os cantos. Famílias inteiras com 3, 4, até 6 filhos viviam em desespero. O custo de vida era um pesadelo. Um trabalhador comum, depois de um dia exaustivo, recebia cerca de 22 moedas de prata. Parece um valor, certo? Mas e se eu te disser que um único pão, o alimento mais básico, custava 15 moedas? A matemática simplesmente não fechava. Para escapar da fome, muitos se tornavam servos da nobreza, mas os nobres, quase sempre corruptos e insaciáveis, pagavam uma miséria. A esperança de uma vida melhor se transformava em apenas mais uma forma de exploração. Pior ainda, era a escravidão, uma realidade brutal e hereditária. Mais da metade da população de Mikar, exatamente 51,2%, já nascia sem liberdade, com um destino selado pela dívida ou pelo infortúnio de seus antepassados. Apenas nobres podiam possuir escravos, e seus alvos preferidos eram crianças órfãs, menores de 16 anos, sem ninguém no mundo para protegê-las. A sociedade era uma pirâmide cruel e intransponível. No topo, uma elite minúscula. A classe nobre, com a família real, representava menos de 1% da população. Logo abaixo, a classe alta, com seus 1,4%, vivia em um luxo inimaginável, controlando terras e o destino de todos. Juntas, essas duas classes não chegavam a 3% das pessoas, mas detinham todo o poder e a riqueza. Depois vinha o resto, a imensa maioria. A classe média, com 2,3%, era formada por trabalhadores que mal conseguiam sobreviver. Seus salários, entre 20 e 30 moedas de prata, eram um sopro de esperança que se apagava rapidamente com as despesas. A classe baixa, com 4,3%, ganhava ainda menos, entre 15 e 26 moedas, vivendo à beira do abismo. Mas o fundo do poço era ainda mais profundo. A classe mais baixa, composta por 40% da população, não tinha casa, comida ou qualquer perspectiva. Eram os miseráveis, os esquecidos, vivendo nas sombras de uma sociedade que os ignorava. E claro, os escravos, a maioria silenciosa que sustentava todo o sistema com seu trabalho forçado. A justiça era uma farsa controlada pelos ricos e poderosos. Se você fosse pobre, a prisão poderia ser eterna. Se tivesse influência, seus crimes simplesmente desapareciam. A pena de morte era uma ferramenta legalizada para manter o controle e o medo. Com a fome e a pobreza dominando, a criminalidade explodiu. Pequenos furtos, atos de desespero para conseguir um pedaço de pão, eram comuns. E os cavaleiros do reino, os supostos protetores do povo, sua função era manter a ordem, não fazer justiça. Eles puniam crimes cometidos em público ou aqueles que ofendiam a nobreza, mas fechavam os olhos para o sofrimento diário da população. A corrupção e a negligência eram a lei. Por anos, décadas, gerações, o povo de Mikar sofreu em silêncio. A resignação era como o ar que respiravam, pesado e sufocante. Mas toda opressão tem um limite. E em meio a todo esse desespero, uma chama de revolta estava prestes a se acender. Essa chama tinha um nome: Loin Makerani, um jovem de apenas 21 anos, de cabelos loiros, criado por seu avô com as histórias e as dores de seu povo. Loin não era um nobre, não tinha títulos nem riqueza. Ele era apenas mais um jovem que via a injustiça corroendo a alma de Mikar, mas diferente dos outros. Ele se recusou a aceitar aquele destino. A indignação em seu coração se transformou em uma força avassaladora. Ele treinou seu corpo até a exaustão, dia após dia transformando sua dor em força física. Ele se dedicou à arte da esgrima, não com mestres renomados em academias de luxo, mas com a determinação de quem luta pela própria vida. Sua espada não era de aço valeriano, mas sua vontade era mais afiada do que qualquer lâmina. E então, o dia chegou. Loin Makerani surgiu das sombras. Ele não usava uma armadura brilhante, nem ostentava o brasão de uma família poderosa. Sua vestimenta era um símbolo de sua rebelião. Uma calça verde simples, uma saia roxa por cima e um pano roxo cobrindo seu pescoço e sua boca, escondendo sua identidade, mas não sua intenção. Ele não usava camisa.
Seu peito nos mostrava as cicatrizes do treinamento e a determinação de um homem que não tinha nada a perder. Sua arma, um simples pedaço de madeira, longo e resistente, empunhado como se fosse a mais fina das espadas. Para um cavaleiro de elite, aquilo pareceria uma piada, um camponês com graveto tentando desafiar o poder do reino. Mas eles riram cedo demais. A esgrima de Loen era algo nunca visto. Seus movimentos eram fluidos, precisos e mortais. Ele não lutava com a técnica rígida dos cavaleiros. Ele dançava com a fúria de seu povo. Aquele pedaço de madeira, em suas mãos, se tornou uma extensão de sua vontade. Guardas armados até os dentes, cavaleiros de elite treinados desde o berço, todos caíam diante dele, desarmados e humilhados. Ele não era apenas um lutador, ele era um símbolo, um farol de esperança para os oprimidos. Cada guarda que ele derrotava, cada confronto que ele vencia, enviava uma mensagem clara para todo o reino. O tempo do medo havia acabado.